Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um momento marcante na história da humanidade. Um evento que mudou o curso da história e que é lembrado até hoje por milhões de pessoas ao redor do mundo: a crucificação de Jesus. Este evento não é apenas um marco religioso, mas também um símbolo de sacrifício e redenção. Imaginem só a cena. Jesus, condenado à morte, carregando a cruz até o Calvário, uma ladeira que até hoje representa sofrimento. Ele carrega o peso não só da cruz, mas também dos pecados da humanidade. Uma multidão se reúne para assistir àquele momento. Pessoas de todas as partes vêm para ver o que está acontecendo. Algumas por curiosidade, outras por devoção. É de partir o coração. As expressões de tristeza e desespero nos rostos das pessoas são evidentes. Muitos choram, incapazes de conter a emoção. Jesus é pregado na cruz entre dois ladrões. Este ato simboliza a injustiça e a crueldade da época, mas também a promessa de redenção. Os soldados romanos, conhecidos por sua rigidez, cumprem as ordens de Pilatos. Eles não mostram misericórdia, apenas seguem as ordens que lhes foram dadas. É um sofrimento difícil de imaginar, gente. A dor física é imensa, mas o sofrimento emocional e espiritual é ainda maior. E enquanto Jesus agoniza na cruz, seus seguidores assistem a tudo com tristeza e dor. Eles se sentem impotentes, incapazes de fazer qualquer coisa para aliviar seu sofrimento. Maria, sua mãe, presencia a cena com o coração dilacerado. Que momento difícil! Ver seu filho passar por tanto sofrimento é algo que nenhuma mãe deveria experimentar. Ela está ali, firme, mas seu coração está em pedaços. Após horas de sofrimento, Jesus dá seu último suspiro. A terra treme, o véu do templo se rasga em dois. É um momento de grande comoção e mistério. Mas a história não termina aí. Os soldados romanos, seguindo o protocolo da época, precisavam confirmar a morte dos condenados. Era importante ter certeza de que ninguém sairia vivo da cruz. Para confirmar a morte de Jesus, um soldado se aproxima com uma lança em suas mãos. É nesse momento que a história toma um rumo ainda mais surpreendente. O soldado romano, sem hesitar, perfura o lado de Jesus com sua lança. Imaginem o impacto. Sangue e água jorram da ferida, um detalhe importante que vamos discutir mais tarde. Esse ato brutal choca a todos os presentes. A lança, símbolo da força bruta de Roma, atinge o coração de Jesus, símbolo máximo de amor e compaixão. Que contraste! A perfuração do lado de Jesus não foi apenas um ato de crueldade gratuita. Teve um significado muito maior, tanto físico quanto simbólico, que gera debate até hoje. A Bíblia não revela o nome do soldado que perfurou Jesus. Ele permanece anônimo, como muitos outros soldados romanos da época. Mas será que ele era apenas mais um cumprindo ordens? A tradição cristã deu a esse soldado o nome de Longinos. Dizem que ele era um centurião romano, responsável por uma centúria, um grupo de soldados. Apesar da falta de informações precisas, a figura do soldado que perfurou Jesus é carregada de simbolismo. Ele representa a força do Império Romano e a brutalidade da crucificação. A história do soldado que perfurou Jesus não termina na Bíblia. Diversas tradições e lendas surgiram ao longo dos séculos, tentando desvendar o mistério por trás desse personagem. Uma das versões mais populares afirma que Longinos era cego de um olho. Ao perfurar Jesus, o sangue e a água que jorraram da ferida teriam curado sua cegueira. Uau! Que reviravolta! Essa história, embora não confirmada pela Bíblia, ilustra o poder transformador da fé. O soldado que antes era cego, tanto física quanto espiritualmente, encontra a luz ao tocar Jesus. E o que aconteceu com esse soldado? A história nos deixa com muitas perguntas. A Bíblia não diz,
mas a tradição cristã oferece algumas pistas fascinantes e cheias de mistério. Alguns acreditam que Longinos, o soldado que perfurou o lado de Jesus, se converteu ao cristianismo após testemunhar a morte e ressurreição de Jesus. Dizem que ele foi tocado por um milagre. Dizem que ele abandonou a vida militar e se dedicou a pregar o Evangelho, espalhando a mensagem de amor e redenção que ele mesmo havia presenciado. Imaginem só, de carrasco a seguidor de Jesus. Que mudança radical! De um soldado endurecido a um missionário fervoroso, sua transformação é um testemunho poderoso. Seja qual for a versão verdadeira, a história de Longinos nos faz pensar sobre as reviravoltas da vida. Ela nos lembra que ninguém está além da redenção e que até os corações mais endurecidos podem ser tocados pela graça. O que era para ser um ato cruel se tornou um marco na história da salvação. A lança que trouxe dor também trouxe uma nova esperança, transformando a vida de Longinos e de muitos outros ao longo dos séculos. Embora pareça contraditório, alguns estudiosos argumentam que o soldado, ao perfurar o lado de Jesus, realizou um ato de misericórdia. Calma, gente, vou explicar. Naquela época, era comum quebrar as pernas dos crucificados para acelerar a morte. Mas ao ver que Jesus já estava morto, o soldado teria optado por não fazê-lo. Que alívio! Em vez de prolongar o sofrimento, o soldado teria abreviado a agonia de Jesus. Essa interpretação coloca o ato do soldado sob uma nova luz, mostrando que a compaixão pode surgir nos lugares mais inesperados. Lembram do sangue e da água que jorraram do lado de Jesus? Esse detalhe, embora aparentemente trivial, tem um profundo significado simbólico para a fé cristã. O sangue representa a vida de Jesus, derramada por amor à humanidade. É através do sangue de Jesus que somos perdoados de nossos pecados. É o preço da nossa salvação. Já a água simboliza o batismo, o sacramento que nos lava do pecado original. É através da água que renascemos para uma nova vida em Cristo. Que lindo! A história do soldado que perfurou Jesus nos ensina muito sobre arrependimento e perdão. Mesmo sem saber, esse homem participou de um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Mas será que ele seria perdoado por seu ato? A resposta é sim. Jesus, em seu infinito amor, perdoa a todos que se arrependem de seus pecados. Ninguém está além da graça de Deus. Assim como o soldado romano, todos nós somos capazes de causar dor e sofrimento, mas também somos capazes de reconhecer nossos erros e buscar o perdão divino. A crucificação de Jesus é o evento central da fé cristã. É o momento em que o Filho de Deus se entregou por nós, assumindo nossos pecados e sofrendo em nosso lugar. É através da morte e ressurreição de Jesus que somos libertos do pecado e da morte eterna. A ressurreição simboliza a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna para todos os que acreditam. É a maior prova de amor que já existiu. Jesus, ao se sacrificar, mostrou um amor incondicional e eterno. Um amor que transcende o entendimento humano. A história do soldado que perfurou o lado de Jesus, embora pequena em comparação com a magnitude da crucificação, nos faz refletir sobre o mistério da salvação. Esse ato, aparentemente cruel, cumpriu as profecias e revelou a profundidade do sofrimento de Cristo. Cada detalhe da paixão de Cristo, desde a condenação até a morte na cruz, tem um significado profundo para os cristãos. As estações da cruz nos convidam a meditar sobre cada passo doloroso que Jesus deu por nossa redenção. É um lembrete do sacrifício de Jesus por amor a cada um de nós. Cada vez que olhamos para a cruz, somos chamados a lembrar do imenso amor de Deus e do preço que foi pago por nossa salvação. A história do soldado que perfurou Jesus é um convite à reflexão. Um homem comum, cumprindo ordens,
se viu envolvido em um evento que mudaria a história para sempre. Que essa história nos inspire a buscar a verdade, a compaixão e o perdão. E que a lembrança da crucificação de Jesus nos fortaleça em nossa jornada de fé. E aí, pessoal, o que acharam da história do soldado que perfurou Jesus? É um mistério que nos faz pensar, não é mesmo? Até a próxima!